Olá pessoal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse lindo porta-maternidade para menina, feita com base de papelão, super fácil de fazer. Olha que bonequinha fofa, toda feita em 3D, gente. Muito fácil. E então, vamos lá aprender o passo a passo? Então vamos recortar um círculo de 27,5 centímetros de diâmetro no papelão e colamos em cima um pedaço de manta acrílica. Colamos com a cola quente. Feito esse processo, vamos remover todo o excesso bem rente ao papelão. Eu escolhi fazer a minha guirlanda com duas estampas diferentes de EVA, mas se você quiser fazer com EVA todo de uma cor só, também vai ficar lindo. E aí eu recortei 2 dedos maior do que a base de papelão, porque esse pedaço nós vamos virar para trás, fazer o acabamento dele. Então eu uni as duas meia-luas com cola quente bem na beirinha. E tomando muito cuidado para que não fique excesso de cola para fora, tá, pessoal? Feito isso, nós vamos colocar em cima da nossa base, virar para o lado de trás, centralizar bem o círculo de papelão e colocar um pingo de cola para não correr o risco desse papelão correr. Com a tesoura, vamos fazer alguns picotes sem encostar no papelão, tomando um espaço de mais ou menos 4 dedos entre elas. E agora nós vamos dobrar colando no papelão. Você estica bem, tomando cuidado para o EVA não rasgar, e vai colando e sobrepondo um pedaço sobre o outro. Porque assim o acabamento vai ficar muito melhor. Agora nós vamos fazer isso por todo o papelão. Depois de colado, vamos remover esse excesso que ficou sobreposto sobre os pedaços, para que não fique muito volume. Depois nós vamos fazer um acabamento atrás para cobrir o papelão. Então eu peguei esse aviamento para fazer o acabamento na unção das duas cores do EVA. Você pode escolher o aviamento que desejar. Colei deixando um pedaço de 3 dedos para fora que nós vamos colar atrás. E para dar um efeito degradê nessa cor rosa, eu esfumei com um giz pastel oleoso na cor vermelha e fui suavizando com um retalho de EVA por toda a borda. O giz pastel vermelho, o meu, não é muito pigmentado, então no momento que eu esfrego o retalho, ele fica um rosa claro, ele não fica vermelho. Mas se o seu giz pastel for muito pigmentado, usa a cor rosa, tá bom? Para a cabeça da nossa boneca, vamos utilizar uma bola de isopor de 50 milímetros. Da marca de fábrica que define a metade da bola, nós vamos marcar 1,5 cm para dentro. Então, demonstrando como eu fiz, você vai usar a marcação de fábrica da bola para medir essa parte que nós vamos remover. Então, vai marcando 1,5 cm, fazendo a volta e depois fecha com uma canetinha e marca o meio da bola. Então, essa parte nós vamos remover. Para o nosso narizinho, eu utilizei uma bola de isopor bem pequenininha que eu tinha aqui, mas você pode substituir por uma pérola. Então, com o estilete, você vai passar reto na metade da bola e na diagonal vai removendo essa parte que marcamos. Não precisa cortar tão fundo. Feito isso, vamos tirar uma lasquinha aqui na lateral, seguindo essa mesma marcação.
assim. E tiramos essa quina que ficou, com a mão bem leve. E com uma lixa, vamos arredondar toda essa parte que nós passamos o estilete. Não precisa lixar com muita força, com a mão bem leve. Vamos tirando todas as quinas e depois lixamos a parte frontal, que é onde nós vamos colar a bolinha do nariz. Caso você use bola de isopor para fazer o nariz, nós vamos utilizar a marca do meio de fábrica como guia e vamos remover apenas uma tampinha para que fique retinho. Vai facilitar no momento de colar. Agora, se você for usar pérola, use uma pérola inteira. Meia pérola não fica legal para fazer o nariz, tá bom? Com um palito de churrasco, você vai definir o meio, que é onde vai ficar colado o nariz, e faz um furo. Você vai fazer um furo como se fosse umidade mesmo, facilitar no momento de colar. E aí passa cola quente para fazer o mesmo com a pérola também, tá, pessoal? Cola instantânea vai corroer o isopor. Encosta a bolinha na quina do corte, não é na frente, é na quina. E ele vai ficar assim. Para fazer a modelagem, apoiamos a bola em uma base mais alta. Eu gosto de passar a cola quente antes da modelagem, mas você pode passar depois, tá? Como você preferir. Aquecemos o EVA e modelamos. Então, modelamos com o EVA, puxamos ele com cuidado para baixo e seguramos até que o EVA se esfrie. Eu gosto de fazer a modelagem do rosto 2 vezes, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Então eu fiz esse processo de novo. Depois eu removi o excesso com estilete. Para não marcar o rosto, eu apoiei num pedaço de espuma para fazer a modelagem do cabelo. Essa parte não ficou gravada, mas eu também removi um pedaço de isopor atrás da cabecinha para que ela ficasse um pouco mais achatada, tá bom? E aí eu aqueci o EVA e fiz o mesmo processo do roxinho. Estiquei, esperei esfriar, removi o excesso e colei. Excesso removido, agora vamos passar uma tira de acabamento da mesma cor do cabelo. Então você começa colando na parte de baixo e vai dando toda a volta. Não precisa passar cola por toda a extensão, apenas em alguns lugares. E vai esticando o EVA com cuidado para que ele fique um pouco mais fino. Para as perninhas, nós vamos fazer um rolinho, não precisa colocar arame na parte de dentro, nem palito de churrasco, apenas enrola o EVA. Todas as medidas utilizadas vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Para os bracinhos eu usei um arame bem flexível, para dar movimento nesse braço. Então você mede da direção da mãozinha e deixa apenas um dedinho para cima sem arame, porque essa parte nós vamos recortar na diagonal depois.
Colei com a cola instantânea o arame no final desse molde, tem que ser no lado contrário da mãozinha. E vai enrolando da parte do arame para dentro. Depois do braço fechado, para dar movimento à mãozinha, nós vamos encostar a palma da mão na chapinha quente, apenas para que ela modele e dê uma leve estufada. Com uma bola de 15 mm, vamos partir ao meio e estirar 2 lasquinhas na lateral. Esse será o nosso sapato. Daremos acabamento ao corte, lixando para suavizar. Não precisa lixar demais, é apenas para tirar as quinas do corte. Feito isso, nós vamos modelar o nosso sapatinho. Removemos o excesso rente ao isopor e colamos uma solinha com a cola quente da mesma cor do sapato. Para fazer a tira de acabamento, eu peguei um retalho de EVA da mesma cor do sapato, aqueci na chapinha, estiquei com muito cuidado e apoiei na mesa até que se esfriasse. Depois eu cortei as 2 tiras para dar a volta no pezinho e dessa forma o EVA ele fica mais fino, então o acabamento fica mais delicado. E com a cola instantânea, eu colei essa tira em toda a base do sapatinho. Para fazer a meinha, você vai sobrepor o molde com a cola instantânea, fechando ele. E usei o cabo do pincel como apoio para poder franzir esse molde. Então você aquece ele com a chapinha e enruga do começo ao fim, segurando até que se esfrie. Depois remove mais ou menos 1 centímetro na parte que não ficou enrugada. E ele vai ficar do tamanho que precisamos. Feito isso, colocamos na base da perninha, começando pela parte de baixo, onde será colada no sapato. Então você coloca a meinha e puxa ela um pouquinho para cima, deixando o pedaço da perninha livre. Então passamos cola nela, centralizamos no sapato e só depois é que você vai baixar o molde da meinha. Para que não fique suspendendo, você dá pequenos pingos com a cola instantânea e vai unindo no sapato. Eu quis a minha meia um pouco mais enrugada, então eu desci ela na direção da base do sapato e com um pingo de cola instantânea fui prendendo na perna. Mas se quiser deixar ela um pouco mais suspensa, fica bonito também.
Então, perninhas pronta. Passei a cola instantânea, apoiei o pé na mesa e uni na parte superior. Agora, com o molde do corpinho, você vai colar por cima da perna e fechar atrás. Nessa parte do meio, eu coloquei um rolinho de EVA, deixando 1 centímetro para fora para fazer o nosso pescoço. E eu utilizei TNT estampado para fazer o vestido da bonequinha. E fiz o acabamento com um frufru e a cola quente. No corpinho, esse será o movimento que eu vou fazer as pregas do vestido. Então, com o corpinho e a tira que ficou com 5,5 de altura e 29 de largura, eu começo pela parte de trás e fazendo esse movimento, colando com a cola quente. Nesse primeiro momento, nós passamos apenas no pescoço. Removemos o que sobrou e eu fiz uma dobrinha antes de colar para fazer um acabamento melhor. Achei que meu vestido ficou um pouquinho aberto, então eu fui fechando mais essas pregas com a cola quente, mas isso é uma questão de gosto, tá? Se quiser deixar assim abertinho, fica fofo também. Cortamos na diagonal a lateral de cada bracinho, verificando sempre o braço esquerdo e o direito para não cortar errado. Fiz 2 círculos da mesma cor do TNT para a nossa manguinha, centralizei no braço e baixei fazendo pregas com a cola quente, dando a impressão de uma manga bufante. Para o acabamento com o frufru, eu resolvi cortar metade acima dessa costura que fica no meio, porque eu achei que ele ficou muito comprido. Mas isso vai depender do aviamento que você for utilizar para dar acabamento, tá bom? E dei a volta por todo o bracinho. E para o pescoço, eu utilizei esse aviamento em pompom, fazendo a golinha do vestido antes de colar os bracinhos. Deixa um pedacinho de pescoço para fora. Cola bem rente aonde fizemos a prega do vestido. Agora sim nós vamos colar os bracinhos. Usei a cola quente mesmo e colei abaixo do detalhe da gola. Os bracinhos já estão dobrados na posição que eu quero. E o nosso corpinho, gente, já está pronto, ficou dessa forma. Olha que graça que já tá ficando a nossa bonequinha.
Então vamos agora para a cabeça. Já colei os olhos adesivos tamanho P. E agora eu estou fazendo uma profundidade com a tinta na cor marrom. Essa tinta é acrílica e um pincel chanfrado que já está hidratado com água. Você remove o excesso d'água no tecido antes de pegar a tinta e vai espalhando ao redor de todo o olho, com muito cuidado, fazendo esse efeito esfumado. Mas isso é opcional, se você não quiser, não precisa fazer, tá? E com um pincel filete, a mesma cor de tinta, eu usei para fazer os cílios, a sobrancelha e a boquinha. Esse é o molde do nosso cabelinho. Então, com o palito de churrasco, eu fiz 3 riscos em cada molde, para que desse a impressão dos fios do cabelo. Fiz isso em todos os moldes. E para dar cor nessa marcação, eu utilizei esse lápis de escrita macia, o número 011. E fui colorindo esses riscos. Se você não tiver esse lápis, não precisa fazer esse processo, tá? Eu vou deixar o nome da marca e o número do lápis na descrição dos moldes também. Com a chapinha, eu esquentei do lado contrário dos riscos e depois eu virei do lado do risco, apenas na pontinha, e fiz essa voltinha, fazendo um cachinho em cada molde. Então, você primeiro esquenta o lado contrário do risco e depois você vira a ponta a favor do risco apenas para fazer esse cachinho. Então, eu fiz isso em todos os moldes. Esse aqui é o molde da franja, então eu só fiz uma voltinha. Para unir a cabeça ao pescoço, eu utilizei um pedaço de arame apenas para dar firmeza e juntei com a cola quente. Então, essa é a hora de colar o cabelinho. Então, eu começo sempre pela mecha do meio, medindo a altura que eu quero o meu cabelo. Essa parte que vai sobrar, nós vamos remover depois. Então, você coloca só um pingo na parte superior e inferior e remove o excesso. Quando for colar as outras mechas, sempre tomar cuidado de parear com a primeira mecha para que não fique um fio mais longo do que o outro. E vai fazendo desta maneira, sempre colando e removendo o excesso na parte superior. Essa lateral, eu coloquei essa ponta por cima dos primeiros fios que eu colei, para já começar a fazer um acabamento. Então, eu estiquei e colei por cima. Fiz o mesmo com a outra mecha. E depois eu colei mais 2 mechas por cima dessa. Então, ficou 2 mechas em cada lado na frente e 3 atrás, porque essa parte de trás ela não vai aparecer. Ela vai ficar colada na guirlanda. Então, essa é a hora que eu tô colando a segunda camada de mecha para ficar 2 cachinhos na frente. E depois eu dou o acabamento com a franja. Então, a minha franja ficou posicionada desta maneira. Se você achar que deve colocar 2 franjas, fica ao seu critério. Esse é o molde da florzinha, que vai fazer parte da decoração. Então, eu comecei colando bem na pontinha, virei para dentro
e fui enrolando. Para observar melhor, eu virei ela de ponta cabeça e fui olhando o fundo, porque ela precisa estar pareada, bem retinho lá no fundo, e você vai virando para que ela não fique torta. Quando chega no final, essa parte que sobra, passa a cola e fecha o fundo. Dessa forma, a sua flor não vai se desmanchar. Então, aqui estão todas as florzinhas que nós vamos utilizar. Eu vou deixar a quantidade na descrição também. E as folhinhas para fazer a decoração das flores. Então, eu encostei na chapinha quente, só para estufar e tirei. Só encosta e tira. Para as borboletas, encostei a metade da asa na chapinha para dar movimento nesse molde. Então, eu encostei, quando ele amoleceu, eu empurrei com a ponta do dedo em cada lado da asa. Amolece e estufa com a ponta do dedo. Fiz o mesmo processo em todos os moldes. Então, serão 4 moldes, onde uma borboleta vai ficar sobre a outra. Passei cola instantânea apenas no centro. E ela vai ficar com esse movimento. E para fazer o corpinho das borboletas, eu utilizei 3 pérolas pequenas e uma meia pérola maior no final do corpo, conforme eu mostro no vídeo. Colei também uma meia pérola no centro de cada florzinha. Então agora vamos montar o nosso porta-maternidade. Eu já colei a boneca no centro e fiz um acabamento com lacinho rosa na lateral. E para o nome, eu digitei no computador, imprimi no tamanho que eu queria, no papel sulfite, e depois eu passei para o EVA. Posicionei as letras em meia lua e colei com a cola instantânea. Depois de colado, eu fiz um efeito de luz seca com a tinta acrílica oleosa branca da marca Acrylex com o pincel Pituá, mas você pode utilizar com a tinta acrílica comum. Removi o excesso em um retalho de EVA e com a mão bem leve eu fiz movimentos circulares e fui suavizando com a ponta dos dedos, dando luz a essas letras. Agora a parte da decoração é muito opcional, você pode posicionar as flores da forma que você achar melhor. Eu posicionei as minhas dessa maneira. Depois de posicionada, é só colar. Feito isso, você cola as folhinhas da forma que você achar mais bonito. Eu fui colando com o auxílio de um palito de churrasco por debaixo de cada flor. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, comenta aqui abaixo o que está achando da nossa aula, deixe sugestões, eu vou gostar muito de saber da sua opinião. Ah, e não esquece de ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos próximos vídeos.
E assim ficou a nossa peça depois de concluída. Olha que gracinha. Eu fiz uns pontos de luz com a tinta acrílica branca em cada letra e na asa das borboletas, mas essa parte também é opcional. Fiz uma alça na parte de trás para pendurar na parede e colei um fundo para fazer o acabamento. Depois do vídeo eu resolvi colar um laço de cetim na parte do meio e a foto vai estar disponível no meu Instagram. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui embaixo nos comentários ou no direct do Instagram e eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Me siga no Instagram, @DaiXavier_artesanato em EVA.